onde a classe médica daqui virou ela de cabeça para baixo. Resultado, depois de meses e meses de pesquisa, inoperável. Vai ficar para o resto da vida defecando com um saquinho, tal. Eu fui para São Paulo, procurei os melhores especialistas, dei várias viagens a São Paulo. Para encurtar a história, ela fez uma cirurgia guiada. E no final da cirurgia, o cirurgião abriu, teve que abrir. Entendeu? Não existe, olha, toda regra, você tem que dominar. Eu, hoje, por vivência que eu tenho em cirurgia aberta, eu parto para a cirurgia fechada, sabendo que posso abrir, mas é mais um recurso, um leque de opção que eu tenho. Entendeu? É uma alternativa. Não, é mais opção. Não, eu não estou falando definitivo, não existe ponto final. Se você pensar na ciência como ponto final, você está falido. Eu gosto muito de hexágono interno, né? Como? Gosta muito do hexágono interno? Gosto. Mas quando você vai fazer uma porta fixa sobre implante, sim. esse sistema de encaixe. O sistema de encaixe é em cima dos abáticos, não é em cima do hexágono, não. Não. O pessoal usa o hexágono externo para evitar. Não. Veja o seguinte, você está trabalhando, não é com implante, você está trabalhando na superfície do abático para cima. Então o abático no hexágono interno e externo, o cone Morse, para cima é igual. Você tem, por exemplo, micro-unit, que eu gosto muito de trabalhar com micro-unit. Você tem micro-unit para hexágono interno e para hexágono externo. E a superfície protética é a mesma. Entendeu? Não tem. E outra coisa, e vou lhe dizer outra coisa, para implantes múltiplos, você vai fazer uma reabilitação, 3, 4 implantes, tal. Tanto faz se é interno ou externo, cone Morse, é a mesma coisa. Mecanicamente é a mesma coisa. Eu estou falando numa questão unitário. Que unitário, para mim, o xodó é aquele que eu não fiz ainda não, aquele lá. O xodó para mim é aquele. O cone Morse com guia. Aqui dali veio para matar. Quer dizer, é mais um recurso. Você só vai fazer, não, você só vai fazer daquele, não. Eu estaria fazendo apologia totalmente errada. Não, eu só faço aquele lá que eu lhe mostrei no filme. Aquele filme foi meu, foi quando eu... Não, aí é apologia, eu não vou fazer isso. Eu estou dizendo que hoje você se disponibiliza de uma série de recursos e de alternativas que servem de instrumento para você otimizar o resultado final do seu trabalho. Agora, para mim, se você pergunta qual é o maior calcanhar da odontologia, para mim chama-se moldagem, que eu não consigo reproduzir o que está na boca para um modelo. Para mim é terrível, certo? Não consegue, eu uso materiais excelentes, mas sempre tem um gapzinho, tal. Certo? A oclusão é outra, você tem que ser pianista de alto grau, Chopin, velho, que é complicado, sistema guinato-mastigador, o paciente morde hoje de um jeito, daqui uma semana ele já adquiriu um hábito de outro jeito. Entendeu? Então, o objetivo do Titânio Plasma Spray é, obviamente, dar uma superfície mais rugosa, para melhorar a superfície de contato entre o implante e o osso. Então, observem essa foto com microscopia eletrônica, onde você tem aqui, de um lado, uma superfície óssea e de um outro lado a superfície do implante. Você não vê limite, você não sabe onde é que começa e termina osso, onde começa e termina a superfície do implante. Segundo Binon, a aplicação de cobertura de hidroxapatita através da técnica de plasma spray cria superfícies altamente bioativas, osteocondutivas, demonstrando ancoragem óssea e, obviamente, mais precoce. Não é aquilo que você perguntou. Se você tem uma estrutura óssea melhor, um leito melhor, o osso vai regenerar mais rápido, né? Buda, em 1999, demonstra que a diferença, a significância entre a percentagem de contato ósseo alcançado por implantes com o sistema plasma spray em implantes
modificado pela técnica spray com partículas de titânio de 51%, né? Quanto menos forem posicionados imediatamente após a exodontia. Então, ele estava divulgando que quando você fazia exodontia para fazer implante imediato, o processo de titânio plasma spray poderia conseguir uma resposta óssea melhor. Bom, vamos agora falar sobre o terceiro item, que é a superfície pelo método de subtração. O titânio, a gente está aderindo à superfície do implante usinado uma estrutura de plasma. Agora vamos ver pela técnica de subtração. Ao invés de colocar algo na superfície do implante, eu vou arrancar, eu vou subtrair, né? E obviamente a gente vai ter uma superfície, uma nanosuperfície. Vamos, vocês sabem o que é nanotecnologia? Como ela falou alguma coisa certa. De você? Diminuir a partícula até 10 a menos. Um nano é a milésima parte do milímetro. Se você pega 1 milímetro e divide em 1000, 1 milímetro, você tem um nano, certo? Então, o que é que ocorre? Hoje em dia, a nanotecnologia está trabalhando com superfícies microscópicas. Eu, quando era jovem, eu assisti um filme chamado Viagem Insólita. E era um filme onde as pessoas entravam tipo num túnel de um tempo, vários cientistas, e eles ficavam do tamanho de uma célula. E eles entravam numa aeronave, né? E o camarada estava com uma doença qualquer, e o cientista lá pegava, injetava aquela nave dentro do sangue do indivíduo. Quer dizer, isso eu vi quando era adolescente, chama Viagem Insólita. Então estava um grupo dentro de uma aeronave, dentro do organismo da pessoa, e essa aeronave ia tentando combater a doença que o camarada tinha. Quer dizer, a visão científica que esse camarada teve nessa tecnologia de microestrutura, hoje é possível. Hoje já se estão fazendo partículas nanométricas do tamanho de um nano, já se pensando em combater patologias através da nanotecnologia. Então, ela tem um filmezinho aí que vai falar sobre nanotecnologia, e eu queria que vocês assistissem aí. Uma tecnologia microscópica que, segundo especialistas, será essencial em diversos mercados do futuro e que hoje já mostra ser surpreendente. A nanotecnologia foi tema de um encontro no Instituto de Estudos Avançados em São José dos Campos. Autoridades, empresários, pesquisadores e estudantes reunidos para falar sobre nanotecnologia. Você sabe o que é isso? É o nome que foi dado à ciência que está desenvolvendo produtos e processos que trabalham na escala nanométrica. Seria mais ou menos em torno de 10 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Essa empresa em São José dos Campos projeta e desenvolve sistemas para os setores marítimo, automotivo e aeroespacial. Utiliza componentes como esses, produzidos nos Estados Unidos com essa tecnologia microscópica. As pecinhas vão para equipamentos usados na exploração de petróleo. A utilização de nanotecnologia permite componentes de tamanho bastante pequeno, baixíssimo consumo de energia. Eu vou traduzir o que é que eles estão falando. Isso aí são estruturas microscópicas do tamanho de uma bactéria, em que você pode utilizar na ciência de uma forma geral, né? Vocês conhecem, por exemplo, aquele aparelho nano um iPod, que utiliza em uma cabeça de alfinete 1000 transistores, né, para a estrutura musical. Aí está mostrando um protetor solar com nanotecnologia que ele cobre toda a porosidade e não permite que os raios solares penetrem. Então, hoje em dia, a nanotecnologia ela está
ela está muito à nossa disposição. E essa tecnologia, ela está também na fabricação do implante. Vocês observem aqui um osteócito. E vocês observem aqui uma superfície de implante tratada com a nanotecnologia, chamada superfície vulcânica. Por que é chamada superfície vulcânica? Porque essa microestrutura de superfície do implante, ela tem as características de a superfície lunar, cheia de microcrateras. Sendo que essa cratera, ela é de tamanho de aproximadamente menor do que uma célula. Você veja que a célula óssea, a matriz de célula óssea, ela é muitas vezes maior do que cada microcavidade dessa. Esses tentáculos celulares, eles vão penetrar em cada concavidade dessa e vai se transformar em osso. E a gente vai ver como é que isso se processa. Vários estágios aqui de um tratamento de superfície de implante através da nanotecnologia. Primeiro passo é dado um bombardeamento aqui na superfície do implante com micropartícula, não é plasma. Eu dou um bombardeamento com sentido de cavar, como se eu desse aqui um jato de óxido de alumínio, não é? Um jato jateasse essa superfície. Então eu vou tirar da superfície usinada. Depois eu passo um ácido, e esse ácido aqui vai deixar essa superfície extremamente porosa. Então são esses três passos. O primeiro é um jateamento feito. Depois é feito um banho com ácido que vai tirar partículas metálicas da superfície do implante, e ele vai ficar com a superfície com cavidades menores do que uma célula óssea, certo? Então aqui, essas células, elas vão penetrar naquelas cavidades. Você vê aqui os glóbulos vermelhos e a célula da matriz óssea, que é chamado um osteócito. E aqui no estágio mais maduro, e aqui já o osso formado. Vamos ver como é que funciona. A primeira fase é o bombardeamento abrasivo, pelo método de subtração. A gente vai retirar pelo método de subtração. Depois, a segunda fase é o condicionamento ácido. Você dá um banho de ácido naquela superfície que foi bombardeada e vai deixar essa superfície aqui mais porosa, certo? Aqui está a central tecnológica, e o resultado você vai ter uma morfologia de superfície tridimensional. Aqui estão os implantes tratados com a nanotecnologia. Você veja a diferença de um implante de plasma de titânio, que é esse aqui, e o implante da mesma empresa. A mesma empresa, como aqui tem a empresa que o Chico representa, ele tem implante com superfície assim, e com superfície com nanotecnologia. Então você percebe macroscopicamente, você percebe essa estrutura que já é excelente na superfície de plasma, e uma superfície com nanotecnologia, certo? Que chama Cell Plus. Então o jato na superfície do implante, depois essa é bombardeada com esse jato. Então como é que fica? A superfície usinada recebendo aquelas micropartículas. E depois você já tem a superfície vulcanizada, vulcanizada não, superfície vulcânica, em forma de um vulcão, e vem um banho ácido para deixar a microestrutura de superfície mais porosa.
Depois do banho ácido, você vai observar que essas microestruturas aqui, quando a gente amplia isso, você vê milhões de crateras. Então aqui está a superfície dos implantes, né? O resultado obtido é esse aí, então vamos lá. Bom, então você vê a evolução em superfície usinada, a evolução, superfície usinada. Observe a textura, depois a superfície com plasma e agora a superfície com nanotecnologia. Então você tem uma evolução das superfícies de contatos entre implante e osso, certo? Hoje praticamente não se preconiza mais fazer implante liso. Eu não conheço nenhum cirurgião que faz implante liso. As próprias fábricas já não trabalham mais com superfície usinada, ou trabalha com superfície nano, ou superfície com plasma, ou também existe a superfície jateada, que tem semelhança à superfície de plasma. Bom, vocês agora estão entendendo bem o que é aqueles tipo de conexão protética, estão conhecendo também o que é superfície de implante. Então vocês já são doutores do que é superfície de implante. O que existe hoje no mercado a nível mundial é isso que eu apresentei para vocês. Acontece que essas superfícies, todas elas, seja ela com plasma, seja ela jateada, seja ela superfície nanômica, eu quero que vocês entendam o que é essas duas palavras, o que é absorção, que quer dizer ação ou efeito pelo qual um fluido penetra no corpo. Aprendam essa palavra, absorção, certo? Que é ação ou efeito pelo qual um fluido penetra no corpo. A gente vai começar a estudar célula óssea. E a cicatrização óssea começa com sangue, que é um fluido. Certo? O sangue é um fluido. Absorção e adsorção. Eu troquei o B pelo D. Tem significados distintos. Significa penetração por fixação de um líquido em um sólido. Um penetra e fixa, adsorção. E a absorção é penetração, somente a penetração. Penetra e não fixa. Você não pode ter nenhum contato. O primeiro contato que aquela superfície do implante tratada em alta tecnologia tem que ter é com sangue. O primeiro e último contato. Por que quer dizer isso? O sangue ele vai penetrar e vai fixar, porque a superfície é adsorvível. O outro ele só penetra, mas não absorve. Exemplo prático. Vocês conhecem o carvão ativado, que serve para tirar umidade. A superfície do carvão ativado é adsorvível. A umidade bate na superfície dele, penetra e é absorvida por ele. Ele penetra e fixa. A do carvão ativado. A de um pano, ela é uma esponja, ela penetra e sai. Se você apertar, ele sai. Ela não segura, ela não agarra. Ora, se eu tenho uma superfície adsorvível, eu já vi muitos profissionais dizer assim: não, eu vou jogar soro no implante para quebrar a estática. Quebrar a estática.
Na hora que você coloca soro no implante, você vai abrir a cavidade do implante, você joga soro. Eu uso só broca com irrigação interna, não é nem irrigação externa. As minhas brocas de abertura de cavidade óssea são todas elas de irrigação interna, quer dizer, a broca é oca e sai soro na parte cortante ativa da broca. Não é externamente não, é interna. Então, na hora que eu estou cortando, eu estou trepanando o meu osso, eu quero muita irrigação. Porque eu não estou lidando com a madeira, eu não estou furando a parede, eu estou lidando com a célula viva. E depois eu irrigo para sair e tirar os sequestros ósseos daquela loja que eu abri, daquele alvéolo cirúrgico que eu abri. Mas depois eu espero um tempo para aquele alvéolo ele sangre, ele se encha de sangue. Os insucessos que eu tive foi que eu não esperava, ficava com pressa e muitas vezes botava o implante com o alvéolo seco, sem esperar que o sangue preenchesse toda a cavidade. Na hora que eu pego o implante sem nenhum contato manual e coloco, o primeiro contato dele é com sangue, o sangue ele vai penetrar e vai fixar, que quer dizer a dissorção. Serve de substrato, né? A dissorção, ele vai agarrar. O sangue ele vai penetrar em todas aquelas cavidades. Não vamos estragar o uísque julgando Red Bull. Você tem um uísque nobre, aquele exemplo que a gente deu aqui, você tem um uísque nobre e você pega um uísque que passou 30 anos, caríssimo, você pega e joga Red Bull nele. É melhor jogar pinga. Então não pega o seu implante com a mão, você não vai contaminar bactéria, pior do que contaminação, ou tão ruim quanto contaminação bacteriana, é a contaminação de micropartículas na superfície do implante, porque aquela superfície está sequiosa por agarrar algo. E se você bota sangue, aí você começa já aí um processo de regeneração celular. Jamais soro, vou jogar soro para quebrar a estática do implante, porque ele está eletricamente, você não tem estática em qualquer superfície, e você quando bate, os elétrons, você retira a eletricidade. Aí não, para quebrar a estática do implante eu vou jogar soro. Eu já vi muito implantologista fazer isso. E ele está jogando Red Bull num uísque de 30 anos. Então, o primeiro contato, é o conselho que eu estou dando, porque a superfície do implante é adsorvível. É por isso que eu joguei essas duas palavras. Eu fui procurar no dicionário o que quer dizer absorção e adsorção. Isso é a definição do dicionário. Um é um fluido que penetra e passa, o outro é um fluido que penetra e fixa. E a superfície do implante, ela foi fabricada para penetrar e fixar. Agora, o que aparecer na frente? Se for água, vai ser água. Se for a luva, vai ser a luva. E se for sangue, vai ser o sangue. O último tema da minha aula hoje. Vou falar agora sobre o ponto de vista ósseo. Até agora eu falei sobre o ponto de vista mecânico protético. Até agora eu falei sobre construção do implante. E agora eu vou olhar sobre o ponto de vista da célula. Como é que a célula óssea que vai se deparar com aquele corpo, como é que ela vai reagir? Como é que ela vai desenvolver? Como é que ela vai crescer? Esse é o meu terceiro ponto. Preste atenção que se você aprender isso, nunca mais você vai esquecer. Nunca mais. Nunca mais aprender. Princípio da biocompatibilidade dos implantes. O que é biocompatibilidade? O que é que você entende por biocompatibilidade? Definição. Eu vou dar duas definições. Biocompatibilidade é a propriedade de um material apresenta de ser, como o próprio nome indica, harmônico com os tecidos biológicos. Isso é uma definição de biocompatibilidade.
É a propriedade que o material apresenta de ser, como o próprio nome indica, harmonia com os tecidos vivos. Esse material é um material sintético. Se há uma harmonia, então isso é biologicamente compatível. Então, isso aí eu procurei dar uma definição no linguajar mais popular. Agora vamos procurar sofisticar essa definição. Biocompatibilidade é a habilidade de um material desenvolver uma resposta do hospedeiro. Ora, vamos entender isso. Quando eu comecei a fazer pesquisas em implantes, e isso foi tema até de uma das teses minhas, nós pesquisávamos, eu trabalhei num grande centro de pesquisa, e a gente pesquisava tudo. A gente pegava vários metais, desde aço como implante, metais, aço, nióbio, titânio, tântalo, materiais cerâmicos. E por isso que o meu primeiro curso dado foi a gente fazendo um teste sobre materiais cerâmicos e sintéticos. E a gente testava várias cerâmicas como implante. E a gente abria uma loja no coelho, na tíbia do coelho, botava aquelas pastilhas de vários materiais. Depois a gente sacrificava o animal e ia histologicamente fazer um estudo de histometria. Histometria é índice de crescimento ósseo. Cada material ele dava uma resposta diferente e um resultado diferente. Então foi criada uma nomenclatura. Não só, até resinas a gente pesquisava. Há bem pouco tempo, há uns 10 anos atrás, foi criado um implante aqui no Brasil de mamona. Um implante sintético. De um polímero. É um implante sintético. Você tirava a radiografia, não via nada. Você tirava a radiografia, não tinha nada. Era assim, o osso normal, sem nada. Então isso aí foi feito aqui, divulgado, estudado. Então eram materiais sintéticos, como implante. Olha, o resultado era, faltou verba para pesquisa, faltou interesse político e econômico, entendeu? Mas se pesquisa muito. Isso foi feito em Minas Gerais. Muito bom, um grupo muito científico estava tratando disso. Então, a gente classificava os materiais utilizados na implantologia sob 3 pontos de vista: materiais sintéticos, materiais metálicos e cerâmicos. Depois da histologia, a gente passou a tratar com uma outra nomenclatura, de acordo com a resposta do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O osso, o organismo da pessoa. Então, cada material vai despertar do organismo um tipo de resposta. Então, o material metálico vai estimular o organismo a dar uma resposta de crescimento ósseo. O cerâmico de outro, o sintético de outro e assim sucessivamente. E com a evolução da superfície do implante, se verificou que a superfície, com nanotecnologia, vai dar uma resposta bem favorável. Então, a osteointegração biocompatibilidade é a habilidade de um material em desenvolver uma resposta do hospedeiro. Então, o material é que vai dar um tipo de resposta. Então, é por isso que os implantes com nanotecnologia, você tem precocemente uma osteointegração mais rápida. O que é osteointegração? Osteointegração é o processo pelo qual a fixação rígida, no caso do implante, é assintomático de um material aloplástico no osso e obtida e mantida em função. Então, o que quer dizer isso? Implante que dói não está osteointegrado. Meu implante está doendo, quando eu mordo dói, não está osteointegrado. Ela tem que ser assintomática. Ela tem que ser obtida
Então existem os meios tecnológicos para obter e depois mantida em função. É por isso que eu afirmei isso ainda há pouco, dizendo que a osteointegração é um processo dinâmico, não é estático, nem é final. Você hoje pode ter um implante osteointegrado e amanhã ele não está mais osteointegrado. Entendeu? Por N fatores. Eu citei a oclusão como um calcanhar de Aquiles, mas existem outros fatores. Então ela tem que ser obtida e depois mantida em função. Requisitos básicos para que haja osteointegração. Requisitos básicos. Primeiro, a reparação óssea se dará dependendo das condições adequadas à cicatrização. Na hora que você abre uma loja no osso, o organismo não está sabendo que você vai fazer o implante, não. Para ele está sendo agredido. Ele não está sabendo que você está fazendo um corte, tirando tecido mucoso, afastando periósteo, fazendo a trepanação óssea. Para ele, rapaz, estou sendo inviolado. Eu tenho que me reparar. Então, para que haja a reparação óssea, você tem que ter células adequadas, nutrição adequada e nutrição adequada à regeneração. Quando eu falei na nanotecnologia, nas superfícies do implante com plasma, etc., de uma certa forma, isso é um estímulo à regeneração óssea. Mas eu tenho que ter célula adequada, eu tenho que esperar que na hora que eu trepando, que eu limpei o alvéolo, que eu tirei todas as esquíolas ósseas daquele alvéolo que eu criei, eu tenho que esperar que o sangue flua, para eu ter ali células adequadas. E depois eu propiciar a nutrição dessa célula. Não adianta eu ter só isso, um super implante, se eu tenho um alvéolo seco, por exemplo. Se eu tenho um alvéolo cheio de fragmentos ósseos, se eu tenho um alvéolo cheio de soro,